Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Genival Lima e vou expressar mais uma opinião aqui em cima de um texto bíblico, tá bom? No livro de Neemias, capítulo 13, versículo, a partir do versículo 29. Diz assim, o último capítulo do livro de Neemias, capítulo 13, versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os limpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados, e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Portanto, aqui no último capítulo de Neemias 13, versículo 31, interessante. Neemias aqui está fazendo uma oração, né? Depois de todos os acontecimentos que ele fez e pelo quais ele passou, né? E Neemias, ele surgiu da simplicidade, porque lá no primeiro capítulo, como um bom entendedor e conhecedor da palavra do Senhor sabe, ele era o copeiro do rei Artaxerxes e era um servo, né, que dá a entender não reclamava de nada, porque ele ao ouvir falar do estado que estava a sua nação, o lugar onde nascera, vivera e crescera, quando ele ouve falar o estado em que está aquele lugar e as pessoas que ali habitam, possivelmente conhecidos, amigos, familiares, vizinhos, então ele não conseguia mais servir ao rei da mesma forma que ele servia antes da notícia. Porque, como a gente bem sabe, o Israel estava em cativo devido à sua desobediência, idolatria e rebeldia, depois de todos os avisos que Deus enviou pelos profetas, mas o povo não deu ouvido. E Neemias, ele se predispôs então a fazer algo. E Deus, né, por meio da fé, assim, acredito que você também acredita assim, Deus tocou no coração do rei Artaxerxes, que percebeu o semblante de Neemias, e com isso a gente conhece a história que Neemias pediu cartas, foi lá até Jerusalém, e lá reedificou, né, os muros, reformou tudo, ficou a mil e uma maravilhas, e quando chega aqui, a, como a gente sabe, todas as lutas que ele teve devido aos inimigos, Sambalate, Tobias, e assim vai, vocês bem conhecem o texto e a história, mas chega no último capítulo ali, no último versículo, ele fala, lembra-te, deixa eu repetir aqui, lembra-te de mim, Deus, para o bem, ou para o meu bem. É como se ele tivesse falando para Deus que ele lutou tanto, né, para ver o seu povo, a sua nação, seus vizinhos, conhecidos e o povo de Israel bem, e ele, entre aspas, queria que Deus abençoasse ele, entre aspas, em troca de todo o bem que ele fizera. Ah, aqui no livro de Neemias, a gente não vê o fim que Neemias teve, mas vejam só o que Deus fez com ele. De copeiro do rei, ele passou a ser governador. Então, uma vida próspera diante de Deus.
E isso é o que Deus faz com aquele que anda em obediência. Eu não quero dizer com isso que você, sendo obediente, terá uma vida de prosperidade material, mas que você pode ter essa vida próspera materialmente falando. Eu sei, você sabe, nós sabemos que Deus pode fazer isso para você. Mas o importante é o estado espiritual em que Neemias ficou e estava, e possivelmente acabou a sua vida em comunhão com Deus, porque Deus esteve com ele em todas as situações. E nos momentos de dificuldade em que os inimigos se levantaram contra ele, Deus estava ali para tomar a frente e agir é, em favor a Neemias. Que eu e você possa olhar para este livro e essa história de Neemias e buscar ser pelo menos um pouquinho parecido com Neemias, não se importando para o nosso estado presente de quem nós somos ou como estamos, mas de, de se dedicar, se levantar, tomar uma posição e se dedicar com fidelidade e com esforço. Porque fazendo isso, Deus, através do seu Santo Espírito, ele vai nos capacitar e colocar em lugares altos. Porque já disse Jesus nos seus ensinamentos: os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. E Neemias, ele foi humilhado, ou pelo menos tentaram humilhá-lo, mas Deus o exaltou. Então confia em Deus, espera nele, que ele também vai exaltar você, para a honra e a glória do nome dele. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau.